Os dons espirituais e os dons ministeriais podem gerar inveja, ciúme? Graças e paz, irmãos, aqui é o Hélio Cardoso. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a inveja. Alguém pode ser vítima de inveja por estar operando em dons espirituais? E se é possível ter inveja, ficar com ciúmes de alguém que está sendo usado por Deus em seus dons ministeriais, aqueles que estão sendo usados nos seus dons espirituais, que receberam dons espirituais, pode gerar inveja? Essa foi uma pergunta que nós recebemos nos comentários aqui do canal. E muito obrigado pela participação e por estar propiciando esse momento de entendimento da palavra de Deus. Questões que às vezes a gente fica em dúvida, e esse é o momento que nós podemos aí refletir e pensar sobre essas questões. Basicamente, a inveja, ela nasce da comparação, da observação do outro. Quando eu começo a observar outra pessoa, começo a me comparar com ela e vejo que eu não tenho aquilo que essa pessoa já está manifestando, eu começo a me sentir inferior. Porque essa pessoa já está num nível em que ela sobressai, ela se destaca dos demais, pelo fato de estar coberta por uma capacitação espiritual. Ela está sendo efetiva naquela manifestação, naquela operação ou naquele dom que faz com que ele apareça aos demais. E uma pessoa olhando de fora, se comparando com essa pessoa que já está num nível de busca e entrega maior, ele vai se sentir inferiorizado. Aí aquele que sente inveja, ele vai tender a ansiar por aquilo que ele está vendo. Mas ao invés de olhar para um alvo correto, ao invés dele olhar para um alvo certo, ele vai continuar olhando para aquele alvo errado, que é a comparação de um a um, de pessoa para pessoa, que é um alvo incorreto. Porque nós podemos admirar o dom de alguém, nós podemos perceber que aquele dom é útil na obra do Senhor, nós podemos perceber que aquele dom ele vai fazer diferença no reino de Deus. E o problema não está em querer ser usado também. O problema não está em querer ser um instrumento da obra do Senhor. O problema está em querer ter aquilo que a pessoa tem. Daí nasce a inveja, que é a comparação entre os dois, a comparação de um indivíduo com outro indivíduo. E um detalhe muito importante é que todos os homens sofrem desse mal que é a inveja. Na verdade, é uma herança caída que nós adquirimos em Adão. E um filho de Adão também sofreu com esse mal. Caim ficou com inveja do sacrifício que Abel ofereceu a Deus. Então não adianta a gente achar que não está presente em nós esse sentimento, até mesmo o sentimento de julgamento. Ele está inerente à natureza humana, à natureza caída que o homem adquiriu. Então, como resolver essa questão? Como tirar um bom proveito desse sentimento de querer também servir a Deus? Desse sentimento de querer ser útil na obra do Senhor? Como não ter inveja, que é fruto da comparação? É olhar para o alvo certo. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, está registrado o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aqui está o antídoto, o remédio contra a inveja, para que nunca mais nós soframos os efeitos da inveja, que é contemplar, observar, se comparar com a pessoa certa, olhar, admirar a pessoa certa. Paulo aqui está dizendo que nós temos que estar com o rosto descoberto, com o rosto limpo, sem vendas, nada que obstrua nós contemplarmos a glória do Senhor.
que está presente na face do Senhor. Nós temos que contemplar a pessoa certa, nós temos que contemplar a glória do Senhor, nós temos que olhar para a face de Deus, buscar a face de Deus. Daí então a gente começa a sofrer uma mudança, a adquirir alguns efeitos dessa observância. Nós somos capacitados a refletir a glória do Senhor. Nós somos transformados em um espelho. Nós somos transformados num refletor. Vamos entender, todas as vezes que eu olho para o Senhor, que eu contemplo a glória do Senhor em sua face, a luz de sua glória ilumina o meu rosto. Quando a luz do Senhor ilumina o meu rosto reflete essa luminosidade, como se fosse um espelho que vai refletir a glória que recebeu. É como se fosse o sol e a lua. O sol tem luz própria. Vamos fazer uma analogia que seria a face do próprio Deus. E nós somos a lua, que não temos luz própria, mas que recebemos a luz do sol, porque a lua, sem a luz do sol, desaparece. E quando está de noite e a lua está iluminando a terra, não é a luz da lua, mas a luz do sol refletida nela ilumina a terra. Então nós, com o rosto descoberto, estamos refletindo a glória do Senhor, porque contemplamos a glória do Senhor. Essa glória refletida em nós ilumina toda a terra. E o reflexo dessa glória é que são os dons espirituais, é que são os dons ministeriais. Então, para nós também refletirmos essa glória, manifestando esses dons, temos que olhar para a pessoa certa. Pare de olhar para as pessoas erradas. Não se compare com aqueles que estão sendo refletidos pela glória. Olhe também para a glória. Contemple o Senhor. Busque a Deus, que Ele vai refletir a glória dEle através de você. Ele vai te usar como espelho para refletir a glória dEle. Manifeste em seus dons, ministérios, operações. Busque a Deus. Se esse vídeo abençoou a sua vida, compartilhe. Não deixe de propagar essa mensagem. Venha fazer parte dessa corrente. Seja o espelho de Deus para a vida de alguém. Dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus